O mundo mal havia superado os flagelos da pandemia e já tivemos que lidar com outro tormento de implicações globais, a maior guerra em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Em 21 de fevereiro de 2022, o ex-coronel da KGB e atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, em discurso à nação, anunciou o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk, inclusive ordenando o envio de tropas para essas regiões. Uma clara violação da integridade e da soberania territorial da Ucrânia, mas que Putin declarou se tratar apenas de uma missão de paz. Porém, apenas 3 dias depois, em 24 de fevereiro, a Ucrânia era invadida por terra, água e ar, através do norte, do leste e do sul, por tropas russas. De imediato, a reação do Ocidente foi apenas de espanto, lamento e indignação generalizada, o que mais tarde iria se transformar em apoio concreto para a Ucrânia. Por outro lado, uma minoria, na qual se encontram muitos conservadores, vale dizer, tomou partido a favor de Putin e apoia, ou pelo menos não condena, a invasão russa da Ucrânia. Putin é apresentado como o principal opositor do globalismo promovido pelas potências ocidentais progressistas e, ao mesmo tempo, guardião da moral e dos bons costumes, o defensor da família e da tradição. Porém, não parece um completo contrassenso não prestar nem que seja um apoio moral à Ucrânia, já que se trata de um país mais fraco e que está sendo agredido por uma nação maior e muito mais poderosa? Quem devemos apoiar neste conflito? É justa a guerra que o exército de Putin trava na Ucrânia? Para isso, seria interessante a gente analisar as razões que levam muita gente a achar compreensível ou até mesmo defender Putin na sua guerra ofensiva contra a Ucrânia. O primeiro grupo é daqueles que até pensam que Putin está completamente errado, que ele não tem motivações suficientes que justifiquem uma invasão da Ucrânia, mas que essa é uma guerra perdida e que não vale a pena resistir a um adversário tão poderoso como a Rússia. Essa posição tem sido cada vez menos defendida, já que a Ucrânia vem fazendo frente à Rússia, até mesmo reconquistando territórios, mas ainda é possível ver muita gente defendendo a posição de que resistir a Putin não representa nada mais do que simplesmente prolongar a guerra, ao custo de muitas perdas materiais, de um abalo persistente na economia mundial e, claro, de muitas vidas perdidas. Ou seja, é melhor entregar a Putin logo o que ele quer e assim retornarmos à normalidade o mais rápido possível. Mas claro, é até difícil levar a sério uma abordagem como essa, já que ela é tão desprovida de qualquer senso de honra e de princípios que nem sequer vale a pena a gente perder tempo com ela. Ademais, essa posição pacifista é análoga àquela política do apaziguamento empregada pelo Reino Unido e pela França em 1938, em que se pensava que algumas concessões poderiam saciar o apetite de Hitler por novas conquistas, mas que, pelo contrário, só fizeram com que o ditador austríaco enxergasse fraqueza nas democracias ocidentais e que o seu desejo por novos territórios só aumentasse. Tanto que em 1938, após Neville Chamberlain, o primeiro-ministro inglês, retornar orgulhoso de Munique, exibindo um papel assinado por Hitler, em que o mesmo afirmava que não tinha mais pretensões territoriais na Europa, Winston Churchill, antecipando a guerra vindoura, repreendeu a Chamberlain dizendo: "Podias escolher entre a desonra e a guerra. Escolheste a desonra e terás a guerra." A segunda posição é a do meio termo. É daqueles que não apoiam a guerra, mas dizem que Putin até que tem suas razões. E quais seriam essas razões? Por exemplo, o fato de que, após a queda do Muro de Berlim, o Ocidente teria imposto uma humilhação à Rússia, cercando seu território com tropas da OTAN. E isso seria uma clara provocação, além do que a integridade territorial da Rússia estaria ameaçada. Esse parece um argumento razoável, mas será que para responder a isso, a Rússia teria que justamente ferir a integridade territorial de um outro país pacífico? Além do mais, retornando ao exemplo de Hitler, que eu acho que é bem didático e ilustrativo, com o Tratado de Versalhes, muitos alemães também se diziam humilhados pelas penalizações impostas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial.
Será que isso seria motivo suficiente para a gente inocentar a Hitler depois dele incorporar a Áustria, porções da Tchecoslováquia e pressionar a Polônia por causa de Danzig? Não me parece uma causa justa. Alguém poderia argumentar que a Ucrânia há tempos busca adentrar a OTAN e, com isso, a Rússia teria a prerrogativa de atacar preventivamente para evitar problemas maiores no futuro. Tudo bem, isso faria sentido se a OTAN fosse uma organização ofensiva. Entretanto, a OTAN tem como objetivo a defesa. E foi para justamente evitar atrito com a Rússia que a aliança tem dificultado ao máximo a entrada da Ucrânia no bloco. Portanto, é preciso forçar muito a barra para entender que o Ocidente está pressionando e provocando a Rússia. Pelo contrário, o Ocidente tem buscado justamente uma maior integração comercial com a Rússia, o que inclusive lhe rendeu uma certa dependência em relação aos russos no setor de óleo e gás. E um último aspecto dessa posição de meio termo é alegarem o fator de a Ucrânia ter uma forte presença russa no leste, principalmente no Donbass, e isso justificaria uma intervenção da Rússia nessa região. Aí é que tá, porque os Sudetos tchecos e Danzig não eram menos alemães do que o Donbass é russo. Então, para justificar o que o Putin está fazendo na Ucrânia, que devemos lembrar não se restringe somente ao Donbass, você teria que justificar o que Hitler fez que deu início à Segunda Guerra Mundial. Então é justamente para evitar essas contradições das posições 1 e 2 que surgiu uma outra vertente de apoio à invasão da Ucrânia. Essa é a mais coerente dentro da sua própria lógica, mas também não deixa de ser mais absurda do que as anteriores. Pois ela defende simplesmente o seguinte: Putin está absolutamente correto e a guerra perpetrada por ele é justa. Aqui, a guerra travada por Putin assume um caráter moral e motivações superiores, onde Putin é apresentado como o líder que vai derrotar esse ocidente globalista e depravado, estabelecendo após aí uma nova ordem guiada pelos valores tradicionais. Em que pese dizer que realmente o Ocidente não é mais nenhum parâmetro de moralidade graças à Revolução Progressista, nós também podemos questionar bastante essa suposta posição de Putin e da Rússia como guardiões da moral e dos bons costumes. E mesmo que isso fosse verdade, isso não daria o direito de Putin invadir a Ucrânia. O Ocidente, obviamente, tem abandonado dia após dia os valores tradicionais, mas a Rússia não é nenhum modelo a ser seguido. Embora as marchas do orgulho homossexual sejam proibidas na Rússia, o passado e o presente da Rússia em outras pautas morais e de costumes demonstram que ela é tão depravada quanto o Ocidente, ou até pior. O divórcio foi introduzido na Rússia em 1917, poucas semanas após os bolcheviques tomarem o poder. O aborto foi legalizado em 1920, a primeira vez no mundo em que isso acontecia sem quaisquer restrições. E hoje, a Rússia tem a maior taxa de aborto do mundo. E foi na Rússia soviética que a revolução sexual encontrou seu primeiro solo fértil. Em 1921, foi criado em Moscou o Jardim de Infância Experimental de Vera Schmidt, onde crianças eram iniciadas precocemente na sexualidade. A prostituição, por sua vez, é desenfreada na Rússia, com alguns relatos da mídia afirmando que ali existem 3 milhões de prostitutas, num país de 144 milhões de habitantes. Aliás, não foi Putin, mas Stalin quem refreou o divórcio, o aborto e a revolução sexual em 1936, ao ver que a degradação da moralidade na União Soviética havia atingido um nível tão profundo que isso poderia contaminar a política. Então, será que devíamos reconsiderar Stalin por esse mérito? Agora, quanto à aproximação de Putin com o Patriarcado de Moscou, essa proximidade tem por finalidade muito mais um jogo de interesses do que o que se esperaria de uma saudável união entre Igreja e Estado. O Patriarcado de Moscou usa o poder político para sobreviver e se impor, e o Estado, na figura de Putin, usa a Igreja para crescer em legitimidade e consolidar o senso de identidade e patriotismo do povo russo. Por fim, a noção de que essa conspiração globalista ocidental seria combatida por Putin e a partir daí emergiria uma nova ordem mundial mais localizada e onde o progressismo não tem vez cai por terra, uma vez que nós percebemos que as pretensões geopolíticas de Putin têm mais a ver com o imperialismo russo e não com a promoção de valores tradicionais cristãos.
Além do mais, vale ressaltar que Putin já chegou a alegar que a maior tragédia do século XX foi a dissolução da União Soviética. Daí nós vemos que talvez para Putin não tenha sido tanto pela queda do comunismo, mas porque a Rússia perdeu importância geopolítica. E o Império Russo, que neste caso era configurado na união de dezenas de repúblicas socialistas da União Soviética, foi despedaçado em várias nações, sobre as quais hoje a Rússia não exerce mais a mesma influência como antes. Portanto, a vitória russa sobre a Europa não significaria a queda do globalismo. Significaria simplesmente a troca do globalismo ocidental pelo imperialismo russo. E assim, se o Ocidente precisa de um líder externo, como Putin, para o salvar de suas próprias mazelas, é porque realmente talvez nós não merecemos sair do atual estado de coisas. O Ocidente é o filho primogênito da Igreja. Um filho decadente, é verdade, mas ainda assim o primogênito, onde a cristandade cresceu e foi estabelecida e prosperou. Não será fácil a nossa luta por uma restauração dos valores cristãos no Ocidente. Mas se nós queremos retornar às glórias do passado, essa mudança não vai cair do céu, ou por uma ação de um líder externo. Ela tem que vir de nós mesmos. No mais, like se gostou, comenta aí embaixo a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. Também se inscreve no canal e ativa aí o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. E tão importante quanto tudo isso é você se tornar membro, pois isso dá uma força imensa para o canal se tornar financeiramente viável. É claro, você só assina se você quiser e se não for te fazer falta, mas se você curte esse tipo de conteúdo, o seu apoio é muito importante. Além do mais, o nome dos apoiadores do canal está sempre na tela no final de cada vídeo, fechou? Então eu agradeço demais a você que já é apoiador, um grande abraço a todo mundo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.